Olá, você está acompanhando a Semana Santa aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Colonial. Restaurados por Cristo é o tema dessa semana, apresentada pelo pastor Fernando Iglesias. Em cada uma dessas noites você tem meditado na palavra e tomado um tempo para orar. Eu sou o pastor Kowalczuk e gostaria de me unir a você em oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez vimos a Tua presença e rogamos as Tuas bênçãos. Muitas adversidades estão presentes nesse mundo e tantas pessoas sofrem. Pedimos que o Senhor traga conforto e lenitivo nesta noite a todos. Oramos em nome de Jesus. Você já perdeu o sono por uma situação, um problema? No tema desta noite, o pastor Fernando Iglesias vai mostrar como, numa situação caótica, Jesus conseguiu dormir tranquilo. Como Deus, sendo tão grande, tão grande, tão grande, foi capaz de se transformar num homem, habitar entre nós e nos ensinar de novo como nós podemos pegar o caminho de volta para Ele. É isso que a gente vai aprender hoje através da palavra de Deus. E eu convido você mais uma vez para a gente orar antes de abrirmos a palavra. Deus amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem. E porque Ele, Pai, sendo homem, habita no nosso coração como Deus e nos ensina a viver como homens de Deus. Queremos colocar nossa vida nas Suas mãos. Não temos força para isso, Senhor. Queremos ser filhos Teus em todos os lugares onde nós estamos. Não temos tido força. Mas nós estamos recorrendo ao Senhor, porque o Senhor é o dono de toda força e de todo poder. Por isso, Senhor, fica conosco, habita em nós e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente meditar na palavra de Deus, né? Isso não é uma coisa assim que eu falo da boca para fora. É que a palavra de Deus é tão profunda, ela envolve a alma da gente, mesmo quando a gente está despreparado. Então, se você está despreparado, está frio, relaxa um pouco aí na sua cadeira, abre o ouvido, abre a mente, os olhos, abre o coração também. Relaxa e deixa a palavra falar com você. Nós vamos meditar hoje sobre Lucas, capítulo 8, num trecho bem conhecido da Bíblia, que a gente usa muitas vezes para contar história para criança. Lucas 8, do capítulo 22 em diante, onde diz o seguinte: aconteceu num daqueles dias que Jesus entrou num barco na companhia dos seus discípulos e disse para eles: passemos para outra margem do rio. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus dormiu. E veio uma tempestade de vento no lago. E eles começaram a correr perigo de afundar. Chegando-se a ele, os discípulos disseram: Senhor, mestre, estamos morrendo, acorde. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então Jesus disse aos discípulos: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e eles lhe obedecem? Eu acho esse texto incrível por algumas coisas. A primeira coisa é que eu sempre comparo a nossa vida, ou o nosso viver aqui nesse mundo, como um barquinho. Eu me vejo num barquinho, sem saber para onde a gente vai, sem saber que caminho nós vamos percorrer, sem saber o que vem pela frente. Um barquinho navegando num rio sinuoso, sabe? Que quando ele faz a curva, você não sabe que paisagem veio pela frente. E quando ele faz outra curva, você não sabe. E a cada curva que ele faz, a condição da água muda, a condição do vento, o tempo, a chuva, a margem do rio, os animais que estão ao redor.
A corredeira, as pedras, a gente nunca sabe o que vem pela frente. Primeira coisa, idêntico ao que diz lá nas bodas de Caná, onde Jesus foi convidado para ir às bodas, Jesus entra no barco dos discípulos e eles entram junto. Então a primeira coisa que vem no meu coração é o seguinte: se Jesus está dentro do meu barquinho, eu sei que tudo irá bem. Estou certo? Acabei de me lembrar de uma música infantil que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. É dessa música, desse texto. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e acalma o temporal. Lembra disso aí? Se Jesus está no barquinho, vai tudo bem. Bom, vamos ver o que acontece na história. Como a gente leu, Jesus entra no barco, entra com os discípulos. Vem uma pergunta sempre na minha cabeça, sabe? Será que Jesus sabia o que ia acontecer? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Jesus, ali como um ser humano, ele não era dotado de onipresença, onisciência, onipotência. Todo o poder que Jesus recebia, ele era resultado da ligação dele com o Pai. Era resultado da comunhão que ele tinha, era resultado do batismo diário do Espírito Santo na vida dele. Ele não tinha nenhum poder que um ser humano não pode ter se não estiver em comunhão com o Pai. Então Jesus, basicamente, não sabia de tudo o que ia acontecer, a não ser quando Deus revelava para ele, como fazia com os profetas, muitas vezes. E nesse caso, não me parece que Jesus soubesse o que ia acontecer. Porém, isso indica para mim também que, na maioria das vezes, quando a gente lê a Bíblia, ou mesmo na nossa vida da gente, a gente sempre se apega aos fatores e aspectos errados ou dispensáveis. Vou explicar para você. Eu acabei de perguntar, será que Jesus sabia o que ia acontecer? Será que ele não sabia? E a gente fica pensando, né? Mas se ele sabia, por que ele pegou o barquinho? Ou se ele não sabia, por que... Não interessa se ele sabia ou se ele não sabia. Mas a gente sempre fica agarrado nas coisas que não... É como se a gente estivesse sempre comendo uma banana, descascando a banana, jogando a banana fora e comendo a casca. O tempo todo. Quando coisas boas acontecem na vida, a gente se apega a coisas erradas. A gente se apega ao dinheiro, se apega à fama, se apega ao poder. Quando coisas ruins acontecem, a gente se apega às coisas erradas. A vida não dá certo, a vida não presta, Deus não me ajuda. Sempre as coisas erradas. E a gente nunca consegue crescer com isso. A gente nunca consegue curtir de fato o caminho, o passeio no rio da vida, deixando Jesus levar esse barquinho, ou indo confiando que Jesus está lá dentro com a gente. Aí, de repente, o texto diz que uma grande tempestade veio. Uma tempestade muito forte, porque diz aqui que o barco estava quase para afundar. E esses homens eram todos pescadores, a gente sabe disso, estavam acostumados com a fúria da água, estavam acostumados a navegar e eles temeram, mas temeram muito, porque logo de cara eles não chamaram Jesus. Agora eu fico imaginando, porque aquele barco não era um navio também não era do tamanho de um iate. E se o barco estava sendo chacoalhado a ponto de naufragar, e Jesus estava deitado no barco, provavelmente tinha água entrando no barco. E eu fico pensando, que tipo de sono é aquele que Jesus teve, que ele não acordava num barco chacoalhando naquele tanto, no meio do mar, provavelmente entrando água, mas mesmo que não estivesse entrando, o barco sendo jogado para cima e para baixo. Que sono era aquele que Jesus estava tendo? E sabe que eu gosto de contar essa história para as crianças, porque eu sempre digo assim, bom, Jesus estava dormindo dentro do barco, e o barco quase afundando. E eu pergunto para eles, será que Jesus dorme hoje em dia? E em geral as crianças dizem, não dorme. E eu digo, será que não dá a impressão para a gente muitas vezes que Jesus está dormindo? É exatamente isso que Deus quer falar para a gente. Ele está dizendo assim, olha, saiba de uma coisa, tudo bem essa retórica bonita,
de a vida é um barquinho, e aí você está no barquinho e tem um monte de curvas no rio, e você nunca sabe para onde vai, mas se Jesus está dentro do barquinho, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Deus está querendo dizer, porém, saiba que muitas vezes, nesse rio sinuoso, muitas vezes durante a sua vida, você vai ter a impressão de que Jesus está dormindo. E ele estava dormindo ou não estava? Ele estava dormindo. Mas ele dorme hoje? Eu quero que você vá comigo em Salmo 44. Quando eu li esse salmo aqui, eu fiquei assombrado. O salmista começa falando com Deus, e ele diz assim, ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. E eu vou contar para você o que diz o salmo. Nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos o que os nossos pais nos disseram, de como o Senhor livrou os nossos pais, e como o Senhor fez com que eles entrassem na terra prometida, como o Senhor acompanhou o exército, como o Senhor fez que eles dominassem tudo. Aí o salmista diz, contudo, agora, Senhor, o Senhor já não sai com a gente para a guerra. O Senhor fez isso no passado, não é essa a impressão que você tem? Quantas e quantas vezes eu pensei isso? Quantas e quantas vezes eu senti isso na minha vida? Eu leio a história da Bíblia, eu leio de Davi, eu leio de Eliseu, eu leio de Elias, eu leio a história de Paulo, de Silas, eu leio a história de Jesus, quantos milagres, eles fizeram isso no passado, mas hoje Deus já não faz isso, não é isso que a gente sente? É o que o salmista está dizendo para Deus. Agora o Senhor já não sai conosco para a guerra, e ele começa a dizer assim, nós vamos enfrentar o inimigo e nós é que saímos correndo, nós passamos vergonha. E ele diz assim, tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança, é o que diz no verso 17 do Salmo 44. Ele está dizendo, Senhor, essas coisas acontecem com a gente, mas a gente chamou o Senhor para estar no nosso barquinho. E o Senhor prometeu que com Cristo no barco tudo vai muito bem. O Senhor ensinou essa música para a gente quando a gente era criança. E a gente achou que isso era verdade, que se o Senhor estivesse no barquinho da gente, não ia acontecer nada de errado. Mas olha aqui como é que está a vida. Está tudo difícil, Senhor. As ondas, olha o tamanho das ondas, Senhor. A gente está com medo. A gente que é pescador, a gente está com medo de morrer. Ele diz, nós não abandonamos o Senhor, não deixamos de ir à igreja, não deixamos de acreditar no Senhor, mas nesse momento, nessa altura, a gente está se sentindo um trouxa, porque dá a impressão que o Senhor não está nem ligando para a gente. Ele diz assim no verso 22, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas indo para o matadouro. E finalmente ele diz para Deus assim, o salmista, acorda, Deus, porque dormes? Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que o Senhor esconde o seu rosto de nós? E por que o Senhor esquece da nossa miséria e da nossa opressão? Que coisa! Será que Jesus dorme hoje? Olha aqui, esse salmista escreveu isso antes de Jesus nascer. E ele está dizendo para Deus assim, nós ouvimos dos milagres do passado, mas hoje a gente já não vê o Senhor acompanhando a gente para a guerra. E a gente tem a impressão nítida de que o Senhor Deus está dormindo. Só que Deus não dorme. Deus não dorme. Jesus humano dormia sim. E essa história está registrada aqui justamente por isso. Para que a gente não se apegue à coisa errada da história. Porque a gente pode se apegar àquilo que diz a música, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e nós podemos pensar que esse tudo vai muito bem, quer dizer que o barco não corre o risco de afundar. Essa não é a verdade. O barco pode afundar, mesmo com Jesus dentro. Pode ou não pode? Vamos continuar lendo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram Jesus dizendo, Mestre, nós estamos morrendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Em seguida, Jesus olha para os discípulos e diz, onde está a fé de vocês?
Bom, primeiro, quando Jesus diz assim, onde está a fé, o que ele quis dizer? O barco nunca vai afundar? Foi isso? Por que eu estou chamando a atenção disso? É porque, em geral, nós temos o costume de achar que nada na vida vai dar errado quando a gente está com Deus. E sabe, quando os problemas vêm aqui nessa terra, eles vêm como ondas intermináveis. Se você já foi tomar banho de mar e você já levou um caldo, como a gente fala, é quando você cai e a água cobre você, você engole um pouco d'água e você vai levantar e vem uma outra onda, você vai levantar, vem outra onda. Muitas e muitas vezes a tempestade chega, as ondas se avolumam, tudo isso acontece. E mesmo com Cristo dentro do barquinho, mesmo com Jesus dentro do casamento, a água acaba. Aí você pensa, sim, mas agora com Jesus dentro do barco, o que ele fez? Ele levantou e acalmou a tempestade e tudo passou. Sim, é verdade. E o que isso significa? Aí você já aplica para você. Sempre se apegando àquilo que não é o importante. Isso quer dizer que se eu estou apegado com Deus, se eu estou junto dele, nada de errado vai acontecer. Pode ser que eu sofra, mas no fim vai dar tudo certo. O que é esse tudo certo? O que é esse tudo vai muito bem que fala a música infantil? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. A gente não pode esquecer que o bem de Jesus é um bem espiritual. Imagina que Jesus prometeria para alguém que jamais sofreria nesse mundo. Ele disse o contrário. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, no meio das aflições e dos problemas desse mundo, eu venci. Se anime, não fique cabisbaixo, não fique sobrecarregado. Eu venci o mundo, no meio das aflições e no meio dos perigos. E sabe como é que Jesus venceu o mundo? Na cruz. A grande vitória de Jesus, por isso os discípulos se decepcionaram quando Jesus morreu. Porque eles achavam que com Cristo no barco tudo vai muito bem, no sentido de que Israel teria o seu reino, no sentido de que a vida deles aqui daria tudo certo. Eles esqueceram que aqui todos nós somos mortais, nós vivemos no mundo da morte, do pecado, da doença, da dor. Nessa vida, mais cedo ou mais tarde, o barquinho de alguém afunda. Mesmo quando esse alguém convida Jesus para estar lá. Porque o próprio Jesus morreu nesse mundo. Ele afunda no sentido humano, mas nunca no sentido espiritual. Porque Jesus morreu a morte de cruz, mas ele ressuscitou e ele vive a vida eterna para a qual ele nos convida. E quando a gente diz, com Cristo no barco tudo vai muito bem, sim. Porque mesmo que eles morressem, com Jesus no barco, eles teriam a vida eterna. E eu sei que é muito etéreo isso para você. Eu sei que é muito etéreo. Eu sei que você fica pensando, poxa, mas e essa vida então? Essa vida? Aqui a gente nasce, vive e morre. E é por isso que a gente tem que aproveitar cada momento da paisagem, se apegando às coisas certas. E sabe qual é a coisa certa? Jesus diz assim, onde está a vossa fé? Foi só o que Jesus falou, só. Jesus está dizendo, vocês não têm fé em mim? Não fé de que o barco não iria afundar com ele dentro. A fé de que eu já providenciei para vocês a vida eterna, a eternidade. Eu já providenciei para vocês o descanso eterno, num lugar onde não tem morte, nem pranto, nem dor. Jesus está o tempo todo querendo chamar a atenção da gente para lá. E os discípulos, de novo, se apegam ao ponto errado. Quem é esse que dá ordem e o mar e a tempestade obedecem? Grande coisa. Aquele que criou o mundo, que criou o mar e criou as águas, ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de curar o teu filho. Ele é capaz de tirar o teu pai da UTI. Ele sim tem poder e poderia ter salvo a vida do teu querido que morreu, da tua querida que morreu. Ele pode sim, tem poder, ele tem poder suficiente, poderia ter livrado você de ficar órfão, ou você de ter perdido seu filho. Sim. Mas ele pede para você
ter fé nele. Fé. De que mesmo quando tudo parece que se perdeu e não há mais nada pela frente, ele pede para você acreditar que a morte não é o fim. Porque aquele que tem poder para acalmar a tempestade é aquele que tem poder para dar para você a eternidade. Olha só o que o salmista diz. Nós não abandonamos o Senhor, mas o Senhor que fez milagres no passado não faz hoje. Dá a impressão que o Senhor está dormindo. E ele aqui está dizendo, filho, parece que eu estou dormindo agora na sua vida, não parece? Parece que você está abandonado, não parece? Você já cansou de fazer oração para mim e dá a impressão que eu não respondo a oração nenhuma sua, né? Porque eu não estou fazendo exatamente o que você quer. Dá a impressão que eu estou dormindo porque você me chacoalha e eu não acordo para fazer acalmar a sua tempestade. Mas filho, eu quero que você abra os olhos da fé, para você enxergar que a tempestade de fato não é a tempestade contra a doença. A tempestade de fato não é perder um ente querido nesse mundo. A tempestade de fato não é perder os seus negócios, nem naufragar as suas coisas. A tempestade de fato é perder a fé de que tem uma vida eterna para você. E se não for assim, de que valerá a pena ter vivido? De quê? Porque todos esses discípulos, para quem Jesus acalmou a tempestade, morreram, estão mortos. Todas as pessoas que viveram com ele, para quem ele fez milagres, e os mortos que ele ressuscitou, eles morreram de novo. Porque esse mundo é um mundo de morte. E quando chega tudo ao fim nessa vida, se não tiver alguma coisa lá do outro lado, se não tiver uma promessa do Senhor, de nada terá valido ter vivido. Hoje, Jesus está olhando para você nos seus olhos e está dizendo assim, onde está a sua fé? Onde está? Você está concentrado em fazer prova de mim, no sentido de que se eu fizer um milagre, você vai acreditar em mim? Onde está a sua fé? Você sabe que depois desse milagre você vai querer outro e depois outro? Onde está a sua fé? Não é fácil ter fé, mas Jesus é aquele que opera em nós a fé. Você só precisa ter coragem de dizer, Senhor, eu não tenho fé. Eu preciso ter fé. Eu não consigo acreditar no Senhor. Eu não consigo enxergar essa coisa da espiritualidade e nem da vida eterna. Eu preciso disso. Se você hoje é carente de fé, se hoje o desejo maior da sua vida é querer ter fé, eu quero convidar você de novo para você levantar a sua mão e orar comigo. Deus amado, a nossa fé é fraca, Senhor, e nós somos fracos, mas o Senhor é forte. A gente fica olhando para os seus discípulos, Pai, vendo como que eles viveram com o Senhor e como eles caíam, levantavam, entendiam as coisas erradas, o Senhor mostrava o certo. E como foi assim até quando o Senhor ressuscitou, porque eles ainda ficaram decepcionados, não tinham entendido nada. A gente não entende nada, Senhor. Mas, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor os salvou, os conduziu, porque eles escolheram o Senhor, os 11 menos 1, que a gente esteja entre os 11, Senhor, que escolheram o Senhor. Nós entregamos nossa vida nas suas mãos, entregamos nas suas mãos a nossa falta de fé, Senhor, e clamamos ao Senhor, nos dá fé, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém.